Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a carta de Paulo aos Efésios. Continuamos nossos estudos nas Sagradas Escrituras e agora a oportunidade que temos é na carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos, à igreja na cidade de Éfeso. O que nós temos? A carta de Paulo aos Efésios, ou a igreja em Éfeso, também chamado de Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos dar sequência falando inicialmente sobre a cidade de Éfeso. Podemos fazer essa consideração de que Paulo, na sua terceira viagem missionária, passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. Essa narrativa nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e na sequência desse assunto. Essa cidade se tornou um importante centro do trabalho cristão na província romana, isto na Ásia. Agora, só que da cidade de Éfeso nada mais resta a não ser ruínas, e essas ruínas nós poderemos encontrar numa região que faz parte hoje do país da Turquia. Na sequência do nosso estudo, podemos observar no mapa a localização da cidade de Éfeso. Observe que é na ponta da Ásia, justamente como que em frente à cidade de Atenas. Éfeso ainda naquilo que era chamado a Ásia Menor. Do outro lado, a Caia ou Grécia, a cidade de Atenas. Mas na sequência, observemos que esta cidade, da qual hoje só restam ruínas, por suas ruínas podemos ter uma ideia da grandiosidade dessa cidade de Éfeso. Em que situação? As ruínas mostram grandes construções, anfiteatros, áreas enormes preparadas com colunas e calçamento de mármore, uma biblioteca. Temos somente a ruína, uma biblioteca que mostra ter sido muito grande, uma construção imponente para aquela época, e tudo isso na riqueza de mármore, coisa estrondosa para aquela época, mostrando uma glória, uma riqueza própria do Império Romano, o que seria característica mais na Itália e em Roma, mas achamos isso em Éfeso. Continuando, a cidade de Éfeso, consideremos ainda, Paulo teve problemas com os efésios, os moradores daquela cidade, porque ensinava que não são deuses os ídolos de metal, pedra ou madeira, deixando claro assim que Diana não era Deus. E consideremos o aspecto que encontramos em Atos capítulo 19, que os líderes na cidade, ou o comércio dominante que utilizava a idolatria, num dito de Demétrio, expressa a sua ira e oposição ao evangelho, reclamando na sociedade desta forma: não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Paulo dizendo que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas, e Demétrio reclamando que estava decaindo o comércio da idolatria, mostrando uma falsa piedade naquilo que não era nada. A Diana dos Efésios,
nem podemos dizer, nem ele mesmo cria, mas a idolatria rendia muito lucro. E assim, observem que temos aqui uma exposição que poderíamos considerar numa foto do templo de Diana, que era uma suntuosidade em Éfeso. Seria como hoje muitos tomam ídolos como patronos de uma cidade, de uma região, de uma nação, nada diferente. Hoje do ontem, no culto à idolatria, um suntuoso templo e a estátua de Diana ali colocada, sendo eles para poder impressionar, dizendo que a imagem veio de Júpiter. Pelo menos consideramos esse aspecto. Se Diana veio de Júpiter e não é nada, quanto menos é aquilo que veio do lodo de um Paraíba poluído. Isso não é nada. Naquele tempo que eles mais estimavam a fonte de comércio deles no templo suntuoso que era em Éfeso, hoje nós temos somente ruínas. Se o Senhor Jesus demorar bastante, pode ser que nós vamos achar mais à frente outros tipos de ruínas da idolatria que hoje nós temos. Continuando, passando agora a considerações da carta de Paulo aos Efésios, podemos estar dizendo: a carta aos Efésios não trata de nenhum problema particular, mas fala a respeito do plano da salvação, da igreja e da vida cristã. O assunto principal é o plano de Deus de unir, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Ao contrário do que acontece nas outras cartas. No fim desta, não aparece nenhuma saudação pessoal. Esta carta foi escrita quando Paulo estava preso, possivelmente em Cesareia. Disso que estamos falando, queremos destacar o aspecto de que, se outras cartas foram para Paulo tratar de problemas, como em Coríntios, como a carta aos Gálatas, entretanto, esta é para expor a grandiosidade do plano da salvação e, em consequência, a vida cristã correspondente. É uma linda carta, magnífica, porque fala do chamado mistério de Deus, oculto desde a eternidade. Efésios é uma revelação bíblica, ocupando lugar único entre as epístolas de Paulo. Ela não foi elaborada na argumentação da controvérsia doutrinária ou dos problemas pastorais. Não foi nada assunto doutrinário que precisava ser argumentado, nem de problemas sociais ou pastorais. Ao contrário, Efésios transmite o transbordar da revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Entende-se que Paulo endereçou este escrito também para as outras igrejas da região, e não apenas a Éfeso. Muitos creem que esta carta aos Efésios é a mesma carta aos Laodicenses, mencionada por Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 16. Nós não encontramos a carta de Paulo aos Laodicenses. Não existe. E creem ser esta, porque na verdade vamos observar mais à frente que não existe esse título de Paulo escrevendo a carta em Éfeso, a não ser alguns manuscritos ou cópias de manuscritos. Não todos possuem a palavra ou a expressão em Éfeso. Falando ainda da carta de Paulo à igreja em Éfeso, temos as seguintes observações.
Na primeira parte da carta, que envolve os capítulos de 1 até 3, o apóstolo fala de como os cristãos são um só povo por causa da morte de Cristo, e também de como o Espírito Santo lhes dá o poder de viverem sempre unidos uns com os outros. E ainda, na segunda parte, que envolve os capítulos 4, 5 e 6, Paulo já fala da nova vida que os cristãos têm por estarem unidos com Cristo, e fala também de como essa vida se manifesta no relacionamento deles uns com os outros. Então observemos, nos 3 primeiros capítulos fala-se da grandiosidade da obra de Deus através de Cristo Jesus, e na segunda parte, os 3 últimos capítulos, falando sobre aquilo que se espera ou que será próprio do viver de um cristão. Paulo exemplifica a união do povo de Deus usando 3 figuras para a igreja. Muito interessante isso que encontramos na carta de Paulo aos Efésios. 3 figuras da união do povo de Deus. Primeiro, a igreja como sendo o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. A igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Uma figura excelente, organismo vivo de uma unidade. Depois, também a figura de um edifício, do qual Cristo Jesus é o fundamento. Ainda que um edifício, como comparação e figura, não tem vida, mas também serve para entendermos a nossa posição como pedras vivas no dito de Pedro a respeito de cada um de nós, construídos casa de Deus, morada do seu Espírito. E finalmente, a de um casal, no qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Aí, outra figura excelente, viva, de uma união em que deve haver um consentimento mútuo, sujeição de um para com o outro e de governo daquele a quem cabe o governo, para que então haja harmonia e muita coisa se faça através deste fato da igreja e Cristo, um casal, marido e mulher. Mais detalhes sobre esta carta de Paulo aos Efésios nós encontramos nos 3 primeiros capítulos. Um início, um começo, por um parágrafo de abertura, que é um dos trechos mais profundos da Bíblia, mostrando as excelências do plano de Deus em Cristo Jesus. Aqui está, como é chamado por muitos, um grandioso hino de redenção, na obra planejada por Deus, pelo sacrifício em Cristo Jesus. Esse grandioso hino sobre a redenção tributa louvores ao Pai pela eleição, redenção, mediante a fé no sacrifício de Jesus, dando-nos o Espírito como selo e garantia da nossa herança. Nesses capítulos primeiros, Paulo ressalta que Deus nos reconcilia consigo mesmo e em Cristo nos une em um só corpo, a igreja. O efeito da redenção é congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Já salientamos que muitos só olham a igreja como sendo um grupo de pessoas na face da terra, redimidos na terra, e se esquecem de que em Deus há uma unidade de povo, uma unidade, pelo que até os próprios céus, os seres angelicais, são chamados a formarem em Cristo um só corpo. É em Efésios que temos a visão completa da igreja, a multidão dos salvos, que não é pecadores perdoados somente, mas
todos reconciliados através de Cristo com Deus, o que está na terra e o que está nos céus. Pelo que, quando se fala que há uma identidade, uma unidade de igreja entre os que são de Israel e os salvos dentre os gentios, muitos se assustam, achando que há uma separação, judeus e israelitas de um lado e gentios salvos do outro, esses igrejas, os outros, um povo especial, e esquece de que isso não existe diante de Deus. Essa separação é desfeita, e disso é falado em Éfeso, ou nessa carta de Paulo à igreja em Éfeso, mostrando que há um corpo, há um povo só, céus e terra unidos em Cristo Jesus. Não há judeu, não há gentio, não há anjo, todos são um em Cristo Jesus. Esta é a excelência dessa revelação. Os capítulos 4 a 6 consistem mais em dar instruções práticas para a igreja, no tocante aos requisitos que a redenção em Cristo demanda de nossa vida individual e coletiva. Se Deus trabalhou tanto por nós, conforme vimos em Coríntios, o amor de Deus nos constrange a ter uma atitude correspondente à altura, ao nível e ao modelo que há em Cristo Jesus. Podemos continuar a ver, falando ainda sobre a carta de Paulo à igreja em Éfeso, há características que predominam nesta epístola. Por exemplo, 2 orações apostólicas interrompem a revelação do capítulo 1, 2 e 3. Na primeira interrupção, pede sabedoria no conhecimento de Deus para os crentes. Falando Paulo, vamos dizer assim, elevadamente, como que arrebatado das maravilhas de Deus, ele para e entra na oração, pedindo que Deus dê conhecimento ao povo dessa excelência, desse poder que há no mistério de Deus revelado em Cristo Jesus. Mas também na outra oração que ele faz, já no capítulo 3, ele roga que possam os cristãos conhecer o amor e o poder e a glória de Deus, assim tão abertamente. Tudo isso exposto, vamos dizer, agora também revelado por Paulo. Nas cartas paulinas, outra característica que encontramos nesta carta aos Efésios, a expressão em Cristo aparece 106 vezes, isso no geral das cartas, mas em Efésios fala 36 vezes diretamente no aspecto de que toda a bênção espiritual e toda a prática da vida relaciona-se com o estar em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. O que corresponde ao que João escreveu quando Jesus diz: está em mim, ou se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim. Aí completa esta unidade, esta mais do que união, unidade em Cristo Jesus. Ainda característica, Efésios é tida como a epístola gêmea de Colossenses, uma carta outra de Paulo aos Colossenses, que tem muitos aspectos semelhantes, quase que paralelos. A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, pelo fato de apresentar definidas semelhanças em seus conteúdos e terem sido escritas quase ao mesmo tempo. Se formos procurar palavras para, como num texto áureo ou como num tema, para tudo o que é dito por Paulo na carta à igreja em Éfeso, são várias as opiniões de eruditos. Nós temos colocado para nós este tema: o plano divino da salvação revelado na igreja como o corpo de Cristo, entendendo que esta expressão abrange o total da carta.
O tema, repetimos, o plano divino da salvação revelado. Revelado na igreja. Igreja como corpo de Cristo. No próprio texto da carta, primeiro capítulo, versos 15 a 17, o propósito imediato de Paulo a escrever aos Efésios está implícito. Em oração, ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria, na revelação do Pai da glória. Almeja profundamente que vivam a vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, procura fortalecer-lhes a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção ou na salvação em Cristo, à igreja e a cada crente. Essas são palavras falando de objetivos na carta, ou então colocando por tópicos, são objetivos da carta de Paulo aos Efésios: fazer que compreenda o plano divino da salvação, fazer que entenda o mistério da reconciliação entre judeus e gentios, a igreja, e exortar os cristãos à unidade fraterna e à nova vida em Cristo Jesus. Esses são os objetivos que podemos salientar na carta de Paulo aos Efésios. Colocando, portanto, agora, em aspecto didático, um esboço para acompanharmos o estudo, como toda a carta e todo o texto escrito em coordenação, a carta aos Efésios também tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. A introdução nos primeiros 2 versos, uma introdução rápida, uma conclusão também bem rápida, mas no interior, no desenvolvimento, vamos repartir em 2 sessões. A primeira, o mistério da salvação e da igreja, o que já dissemos antes, envolvendo os 3 primeiros capítulos da carta. E os outros 3 capítulos, numa segunda parte, segunda sessão, que são as instruções práticas para a vida cristã. O mistério da salvação, a obra de salvação na igreja e em cada um de nós, implica que nós temos uma vida cristã correspondente. Passando já ao texto bíblico, que podemos acompanhar verso por verso, a introdução é uma saudação rápida, genérica também. Quando Paulo diz desta forma, mencionando a si próprio: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esta é a introdução a esta carta. Nós fazemos destaque a palavra aos santos que estão em Éfeso, que nem todos os manuscritos ou aquilo que se tem hoje como cópia antiga da carta de Paulo, do original de Paulo, nem todas contêm a expressão Éfeso, em Éfeso. Pelo que poderíamos imaginar, se assim for verdadeiro, que essa expressão seria uma cópia de uma carta, vamos dizer assim, aberta a todas as igrejas da Ásia, onde quem copiava a carta direcionava a uma das igrejas, aí sim colocando esta indicação ao destinatário. Então, quem copiou para a igreja em Éfeso, colocou aos santos que estão em Éfeso. Como outros poderiam copiar a mesma carta dirigindo a outras igrejas na Ásia. Ou então, se é verdade isso, o original estaria escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E segue a carta destinada, vamos dizer assim, ao povo em geral que estava na Ásia. Passando, portanto,
no estudo da primeira parte, nos 3 primeiros capítulos, o mistério da salvação, nos detendo no primeiro capítulo, com o subtítulo Uma Redenção Centralizada em Cristo, a partir do verso 3 encontramos a expressão de Paulo, ao dizer e fazendo a introdução: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos destinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito ou consentimento de sua vontade, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Essa é a introdução que Paulo faz ao falar da redenção centralizada em Cristo. Mas já podemos simplificar, ele bem dizendo, exaltando a Deus, como que numa ação de graças ou no louvor, considera que de Deus vem todas as bênçãos espirituais, todas, nos lugares celestiais em Cristo. Destacamos como observação que muitos hoje, em orações, em citações, preocupam-se muito com bênçãos materiais, mas a excelência está na bênção espiritual, pelo que devemos ficar mudando a nossa oração. Precisamos tomar esse costume de não ficar pedindo ao Senhor bênçãos materiais como sendo o alvo da nossa existência. Senhor, precisamos de cura. Senhor, precisamos de portas de emprego abertas. Senhor, precisamos de solução disso, daquele. Senhor, precisa de mais recursos, casa própria, carro novo, tanta coisa que a gente vê esquecendo, e Paulo não fala nada disso nas cartas todas. O assunto é espiritual, e espiritualmente nós temos uma dispensa, um supermercado, um hipermercado e qualquer coisa maior de bênçãos espirituais, sem limite, sem preço e sem dinheiro, só clamar, pedir. Mas muitos estão voltados para as coisas materiais, esquecendo aquilo que em Colossenses fala, pensando nas coisas que são de baixo, ou olhando para as coisas que são de baixo. Não é assim que Paulo ensinou. Ao contrário, se já ressuscitamos com Cristo, olhemos e pensemos nas coisas que são de cima. Ou conforme o sermão da montanha, as demais coisas serão acrescentadas. Continuando, verso 4, fazendo um resumo desse texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo nos elegeu, ou nos elegeu nele, a destaque sempre em Cristo, desde a fundação do mundo ou antes, e nos predestinou para filhos de adoção, conforme o consentimento da sua vontade, e nos fez agradáveis a si no amado. Tudo em Cristo, centralizado nele. Continuando um novo texto, a partir do verso 7, no primeiro capítulo, ainda temos o texto dizendo: em quem temos Cristo Jesus, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das ofensas, a remissão das ofensas, segundo a riqueza ou as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos um mistério da sua vontade, segundo o consentimento que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É um absurdo, é uma ofensa, é uma rebeldia contra Deus, quando temos tantos achando outros mediadores, porque a palavra é clara:
uma redenção centralizada em Cristo. É um mistério da vontade de Deus, que tudo deve ser congregado, voltado a Deus, mas em Cristo Jesus. Não é um santo qualquer, como intermediário, nem quem esteja tão santo ao ponto de ser chamado mãe de Deus, que é outro absurdo, porque Deus não tem princípio, Deus não tem mãe, é um absurdo. E tantas outras coisas semelhantes que nós encontramos no mundo de hoje, como normas religiosas que dão acesso a Deus, pelo que Jesus falou claro, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Se colocarmos estes versos juntos, não cabe lugar para a Diana dos Efésios, nem a Diana dos brasileiros, nem outros mais por aí. Tão somente Cristo Jesus é a nossa salvação, conforme no lugar Pedro chegou a dizer: não há outro nome dado pelo qual possamos chegar a Deus. E outra vez destacamos que Paulo não fala de um plano terrestre de salvação de Deus para o homem, o terreno. Não, tudo, céus e terra, estão sendo chamados a se congregarem com Deus em Cristo Jesus. Essa é a excelência. Nós olhamos só para o nosso nível, mas a obra redentora em Cristo Jesus envolve a perfeição no próprio lugar celestial. Por isso que em Hebreus tem uma expressão que Jesus com seu sangue, ou Jesus com a sua obra redentora, purificou ou aperfeiçoou o próprio céu. Quem pode entender isso? Continuando no texto, a partir do verso 11, em Cristo, continua Paulo dizendo, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem? Em Cristo, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, em Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Cada expressão desta, cada palavra desta, na verdade, para aqueles que são fluentes em palavras, em verbalização, teria muita coisa para se falar aqui também, da profundidade dessas palavras, louvor da sua glória, possessão de Deus, quanta coisa. Mas observe, em Cristo Jesus fomos feitos herança, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sendo selados com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da nossa herança. No verso anterior, verso 13, fala selados, uma ideia de carimbados, uma ideia de marcados com o Espírito Santo. Muitos hoje preocupados e discutindo muito sobre a marca da besta, o sinal 666, e todo mundo querendo correr do 666, mas não precisa correr do sinal de 666. O importante é o quê? É alcançar, sim, esta marca, este selo, dado por Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus. Qual é o selo? O Espírito Santo. Quem tiver o Espírito Santo nele, quem assim está vivendo, está marcado, porque o próprio Espírito é penhor, é garantia da nossa herança para a vida eterna. Então, em vez de correr do sinal da besta, vamos disparar
em direção a alcançar a marca de Deus, conforme Apocalipse capítulo 7, que a ordem em Apocalipse é: não destrua o mundo, ordem dada aos anjos, enquanto não marcar ou não serem marcados os que são de Deus. E onde existe a marca de Deus, o diabo não toca de jeito nenhum. Portanto, vamos ter esta observação. E muitos, em vez de correr para o abrigo, o esconderijo eficaz, espiritualmente falando, querem estar soltos, correndo dos bichos, das feras do mundo. Não tem jeito, melhor esconder. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Em vez de correr, esconda-se em Cristo. Continuando nesses aspectos, Paulo ainda diz: pelo que, aí vem a sua oração, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Qual é a oração de Paulo? Qual a oração de Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aí está a fé. Talvez Paulo, num programa de televisão, não tivesse muito boa audiência, porque as riquezas que ele ia estar clamando, intercedendo e apresentando são todas riquezas invisíveis. Só vai assistir o programa de Paulo na televisão aqueles que estão vendo o invisível, mas quem quer o imediato, de forma nenhuma. Então observe bem esses destaques. Paulo não está preocupado com coisa alguma terrena, nada. O assunto tão somente é algo da excelência espiritual, como ele diz aqui: conhecimento, sabedoria, revelação, iluminação dos olhos e riquezas da glória celestial. Não há dinheiro, não há coisa alguma que possa comprar 1/10 de cada uma dessas coisas. Continuando ainda, uma redenção, uma salvação centralizada, monopolizada em Cristo Jesus. Verso 19 em diante diz: em Cristo, riqueza da sua glória, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Observem esta colocação, que a salvação de Deus, o mistério da salvação, é que existe um poder divino, de um Deus todo-poderoso, que opera sobre nós, em Cristo ou através de Cristo. Assim, por exemplo, ressuscitando dos mortos, o que é também promessa para nós, colocando à sua direita nos céus, o que também é promessa para nós, de para lá nos levar, conforme João capítulo 14, os primeiros versos. Nos colocar acima de todo principado e poder, conforme a palavra em Marcos, nos é dado poder sobre toda a sorte de mal e também sobre os espíritos malignos. E assim, coloca por fim, igreja não é instituição religiosa. Igreja de Cristo é algo muito excelente, acima de tudo isso, que justamente é
a plenitude de Deus que cumpre tudo em todos. Aqui está outra definição de igreja. Nós temos a definição em Timóteo, coluna e firmeza da verdade. E aqui, igreja, corpo de Cristo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Passando uma segunda parte, ou um segundo subtítulo da primeira sessão sendo o mistério da salvação, no estudo dos 3 primeiros capítulos desta carta de Paulo aos Efésios, o subtítulo é os efeitos da redenção em Cristo. Dentro dos 3 primeiros capítulos já existe uma, vamos dizer assim, correspondência do mistério, obra de Deus em Cristo Jesus, daquilo que já está atuando em nós. Assim sendo, vejamos, a partir do capítulo 2, verso 1, colocamos um efeito da redenção é a vivificação. Primeiros versos do 2º capítulo dizem: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Este texto, até o verso 3, temos aqui esse aspecto que precisamos estar atentos. A obra redentora em Cristo fala de uma operação de dar vida ao que estava morto. Nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Espiritualmente, poderíamos ter uma boa existência terrena, física, mas espiritualmente estávamos mortos para Deus. Não tínhamos vida em Deus, ou vida espiritual, mas Ele nos vivificou. A palavra vivificar é dar vida ao que não tinha vida. Nós não tínhamos vida por causa do comportamento incorreto em desobediência, andando nos desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. E a condução dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, conforme Romanos diz bem claro, são inimizade contra Deus, porque não é de forma alguma o nosso desejo e a nossa vontade submissa à vontade e perfeição que há em Deus. Vivificação. Continuemos um pouco mais. Verso 4 em diante do capítulo 2 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí está a prova de que não é por mérito de ninguém que alguém é salvo. É uma obra de Deus em nós, e não da religião, e não de homens de boa vontade, mas é de Deus, é boa vontade de Deus na direção do homem, porque o homem para Deus estava morto, mas recebeu vida. Atenção para mais alguns pontos. Verso 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Aqui temos a salientar, é importante, é doutrinário que muitos não compreendem, pelo que há ensinos equivocados. A obra redentora em Cristo Jesus, o grande mistério é que nós estávamos mortos e Deus, pela sua imensa benignidade, nos vivificou. Mas a palavra vivificar é dar vida ao que não tinha vida, ou nos ressuscitou. Observem bem, de onde
essa vivificação ou ressurreição dita no verso 6 é a chamada primeira ressurreição, porque aquele que está em Cristo Jesus já não está morto, está vivo, e quem está em Cristo Jesus não morre mais, é a palavra de Jesus. Mas antes tem a vida eterna, e sobre estes não haverá o dano da segunda morte. Por isso que em Colossenses capítulo 3, Paulo falou: se já ressuscitastes com Cristo, buscai, pensai nas coisas que são de cima. Observe bem, como a palavra ou a expressão primeira ressurreição só aparece lá em Apocalipse, ninguém ligou e atentou o fato de que essa primeira ressurreição já se processa em nós quando nós aceitamos Jesus. Quem tem a primeira ressurreição tem vida eterna. Quem tem a fé em Jesus está vivo, passou de morte para a vida, ressuscitou, não morre mais, pelo que também não haverá uma segunda ressurreição. Ele está vivo e vivo para sempre. A própria morte física, como diz a própria palavra, não é morte, é só um dormir, para aguardar o tempo em que se manifestará a grandiosidade desta vida, ou da eficácia dessa ressurreição pela fé em Cristo Jesus. Tudo isso processado em Cristo, em Cristo, em Cristo. Agora muitos falam de duas vindas de Jesus, duas ressurreições, o que está totalmente incorreto. Totalmente. Porque não compreendem nem o que significa a primeira ressurreição. Aquele que tem fé em Jesus, uma vez que venha morrer terrenamente, ele não vai ressuscitar terrenamente. A morte que ele vai ter, que vai conduzi-lo a uma sepultura num cemitério qualquer, é tão somente o corpo que é recolhido. Mas quanto à vida, está escondida em Deus. Não houve morte para o que está em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo não morre mais. Por isso que a palavra nunca fala de segunda ressurreição, lugar nenhum, mas fala de uma segunda morte, porque quem vive esta vida e não tem Cristo vai ter a morte definitiva e eterna no juízo de Deus. Mas quem aceita Jesus tem vida, vida como mudança, vida para a eternidade. Não vai precisar ressuscitar, está vivo, não está mais morto. Continuando ainda, falando agora a partir do verso 8, nós temos outro efeito da redenção em Cristo, que é fé para a salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Atentemos a grandes ensinos em poucos versos que aqui temos. Primeiro, a obra mistério da redenção, salvação dos homens em Cristo Jesus implica que o acesso a essa salvação, que é a fé em Cristo Jesus, isso também vem de Deus. É o efeito da redenção em Cristo. Para sermos salvos, Deus nos dá o dom de crermos. Observe esse particular. Pelo que muitos dizem, eu tenho fé, você não tem fé, e se gloria quanto o outro no tamanho da sua fé, ou sua existência ou não. Isso depende de Deus. Aquele que acha que não tem fé suficiente, faz como aquele homem na narrativa do Evangelho, correu para Jesus e disse: Senhor, acrescenta-me a fé. Pronto. Se ele achou que estava com pouca fé para receber o milagre, pediu quem tinha que pedir mesmo: acrescenta-me a fé. E o Senhor operou o milagre que tinha que operar, curando o seu filho. Mas continuemos. Fé, salvação, que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Estamos vivendo uma época em que muitos querem fazer alguma coisa para ter o mérito para ir para o céu. Não depende disso.
Não é isso que vai salvar ninguém, porque na verdade, nas coisas espirituais, precisamos receber a vida, o dom de Deus. Aí sim, estando em Cristo, vamos ter condição de operarmos boas obras, não as humanas, mas as que são de fato boas, segundo o ver de Deus. Porque temos a expressão do profeta Isaías que diz bem claro que as nossas obras de justiça, ou as nossas justiças, são como trapos de imundície. O melhor que pudermos fazer para Deus é nada, é como panos sujos, não tem nada perfeito, nada que traga um bem verdadeiro ou traga a vida eterna para o seu semelhante ou para si mesmo. Portanto, até as obras são boas, são obras, como dizem, de caridade, quando feitas em Deus, ou quando estão fazendo aquilo que Deus nos deu para fazermos. Repetindo, somos feituras suas, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quais boas obras? As que Deus preparou para que andássemos nelas. Aí está a diferença. Muitos escolhem o que fazer para agradar a Deus, enquanto que para agradar a Deus é só obedecê-lo naquilo que Ele pede de cada um de nós. Continuando a partir do verso 11, efeitos ainda da redenção em Cristo, consequência desse mistério de salvação. Verso 11 em diante diz: portanto lembrai-vos de que no outro tempo eres gentios na carne, chamados em circuncisão pelo que na carne se chama incircuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, antes estava separado da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que triste situação era a nossa. Gentios, sem Deus no mundo. E sim, estávamos separados da comunidade de Israel. Não éramos Israel, de forma alguma. Mas, continua Paulo dizendo, agora, em Cristo Jesus, sempre em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, Jesus em si próprio, no seu corpo, defez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Por favor, atentemos. Não existe um Israel, um povo de Deus de um lado, e a igreja outro povo de Deus de outro. Há um povo, há um só corpo. Em Jesus, a parede de separação foi derribada, e dos dois povos fez um só. Por isso que mais tarde Paulo vai ter que dizer a respeito dos israelitas que são israelitas mesmo, espiritualmente falando, e daqueles que somente são segundo a carne. E, por exemplo, em Romano, a argumentação longa de Paulo para mostrar que em Isaque houve duas descendências: Esaú, que era segundo a carne, e Jacó, que era segundo o Espírito. Ou se quer voltar a Abraão, voltemos a Abraão, quando também em Abraão temos duas descendências, uma em Ismael, que é para a servidão, filho de escrava, carnal, os homens segundo o mundo, o Israel carnal, mas uma outra descendência que era em Isaque, que era por promessa e milagre de Deus. Por isso que vem a expressão, aquele que está em Cristo Jesus, ou quando vós fostes batizados em Cristo, Gálatas capítulo 3, já vos revestis de Cristo e sois descendência de Abraão. Israel, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, Israel carnal
brasileiro carnal, português carnal, iraquiano carnal, tudo é carne. Carne e sangue não é do reino de Deus, Coríntios 15. Mas quem é espiritual pode ser iraquiano, pode ser paraguaio, pode ser brasileiro, português, certamente será salvo. Por isso que a salvação, vemos em Apocalipse, vai envolver gente de todas as tribos, todos os povos, todas as línguas e todas as tribos. É aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, ressalto mais uma vez: um só povo, um só corpo. Mas não é só entre os terrenos, não, também os celestiais. A igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo, envolve judeus, envolve gentios e envolve anjos, os que permaneceram fiéis a Deus. Os fiéis dentre os gentios, os fiéis dentre os israelitas, os fiéis dentre os anjos, compõem o povo de Deus. Por isso que o anjo, lá em Apocalipse, vai falar com João, quando ele quis se dobrar e adorar o anjo. João, não faça isso. Eu sou conservo teu, servo de Deus como você. Observemos esse particular. Se nós temos a ousadia de dizer que somos co-herdeiros de Cristo, conforme noutra carta já temos estudado, se somos co-herdeiros de Cristo e os anjos não são também, então formamos um corpo. Chegar no céu, nós vamos ter muitos colegas que não conhecíamos antes, que todo o tempo foram celestiais, seres nos lugares celestiais, e todos seremos um povo servindo a Deus. Na continuidade, ainda os efeitos da redenção em Cristo, o mistério da salvação. Diz o verso 17: vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele, por Cristo Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Lembremos que Pedro disse, porque a promessa de Deus diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quantos estão perto ou estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E lembre que no passado já houve chamadas especiais, como Ruth, também Ruth, Rabi. E se observarmos, quando saiu do Egito, não saiu só israelita não, saiu uma turma de gente junto. Saíram do Egito, foram para o deserto, acompanharam a trajetória para a terra prometida, muitos. Continuando, verso 19 diz assim: que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Que coisa linda, tantas expressões assim. Reconciliação com Deus é efeito, é resultado da redenção em Cristo. Um plano de Deus que estava ainda em mistério. Observem, por Cristo, todos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ninguém agora que está em Cristo é estrangeiro, nem forasteiro. Todos são concidadãos da família de Deus. É a ideia de família. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento? Cristo Jesus. Ele é a pedra principal de esquina. Ou como Paulo falou em Coríntios, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento, o qual não é outro, e nem há outro, que é Cristo Jesus. E tudo isso edificado como um templo para a morada de Deus em espírito. Continuando mais um pouco, nos versos,
capítulo 3, o mistério é revelado, consequência do efeito da redenção, estando reconciliados com Deus, os mistérios de Deus nos são abertos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mistério é revelado. Paulo continua: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado? Pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo mostra o seu entendimento, tudo isso, como também, não só aquilo que o possa exaltar, mas aquilo que o humilha, prisioneiro, mas tudo com objetivo. Qual o objetivo? Daqueles que vão ser atingidos pela pregação do Evangelho. Paulo preso é para bem dos que iam receber a palavra. Paulo solto, para bem dos que iam estar ouvindo a palavra. Paulo doutor, para bem dos que iam ouvir a palavra. Paulo, sem palavras persuasivas de sabedoria humana, para bem daqueles que iam ouvir o Evangelho de Cristo. Enfim, agora um Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não podem ser ditas, é também para a salvação dos que ouvem. Esta é a excelência em tudo isso. Mas continuemos, temos mais no capítulo 3, verso 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Voltemos um pouquinho, observem esse particular que aqui vemos, este mistério que agora é revelado. Antes não era conhecido esse mistério, tanto que Pedro fala que os profetas falavam, mas indagavam: Senhor, em que tempo, em que ocasião de tempo estas coisas vão acontecer? Eles mesmos não sabiam, mas em espírito traziam a mensagem da parte de Deus e ficavam em questionamento: que é isto? Como, por exemplo, Davi pôde depois dizer: o Espírito de Deus esteve em mim, o Espírito de Deus falou pela minha boca. E quem lê Salmos, muitas vezes fica procurando na vida de Davi o que estava acontecendo para ele escrever aquilo. Não precisava acontecer nada, a não ser o fato que o Espírito de Deus falava pela boca dele. Ele falava daquilo que sobreviveria a Cristo Jesus, ainda que não entendesse. Mas agora na plenitude dos tempos, é revelado pela redenção em Cristo. Continuemos. Paulo continua a falar desse aspecto da mistério revelado a ele. Ele diz: revelado a mim, o mínimo de todos os santos. Sempre procura se humilhar, lembrando de alguma coisa que o faz estar em humilhação. O mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso. Portanto vos peço que não desfaleçais
nas minhas tribulações por vós. Voltemos considerando. Próprio Paulo, que viu tanto e falava tão gloriosamente, ele diz que as riquezas são incompreensíveis. Como ele diz alguma vez, que não há como medir a altura, comprimento, profundidade, largura. No outro lugar diz que olho nenhum viu, nem subiu ao pensamento do homem. As grandezas deste mistério agora revelado. Mas mesmo assim continua algo incompreensível pela nossa fragilidade. Lembremos outra vez, mistério que esteve oculto. Mas atenção no verso 10 do capítulo 3. Para que agora, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Por quem? Por todos. Mas em particular, o apóstolo Paulo cita dos principados e potestades nos céus. O próprio céu está atento à obra de Deus na redenção, a obra de Deus na igreja. Vamos dizer assim, quando Jesus se fez carne e veio ao ventre de Maria, eu creio que todos os anjos prenderam a respiração lá no céu, pasmados, vendo o Todo-Poderoso, um nada, um ovo, um feto, no ventre de uma mulher. Deviam estar abismados. Que isso? E toda a obra da redenção, do mistério Cristo Jesus em carne e Deus sendo contemplado para os anjos, o Todo-Poderoso num ventre, num parto, e depois no frio, no sujando fraldas. Perdoe esse detalhe, é homem, nada diferente de nós, amamentando-se e sendo necessário abrigá-lo com paninhos e etc, etc, e depois crescendo, sendo rejeitado, sendo cuspido, sendo desprezado, zombado, criticado. Quanta coisa! Os anjos deviam estar lá balançando a cabeça, considerando isso. Aí vem a palavra de Filipenses, né? Que ele se humilhou de toda forma, até a morte, e morte vergonhosa de cruz. Então o caminho da honra não é subindo para a banda do norte como Satanás quis. O caminho da honra é humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, até a situação de morte, e morte vergonhosa, sentença de malfeitor. Mas não importa, no tempo certo, se humilharmos debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo Ele nos exaltará. Aí está o modelo. Mas quero realçar isso. Os anjos, perdoe-me dizer, estavam como que na plateia lá nos céus, todo mundo olhando o que estava acontecendo na terra. Por fim, Jesus sendo levado à cruz, injustiça terrível, depois morto, descendo à sepultura, para ver que um olhou para o outro, e agora? O Todo-Poderoso morto. Mas o Todo-Poderoso é poderoso mesmo. Ele tinha avisado antes: ao terceiro dia ressuscitarei. Eu tenho vida em mim mesmo, eu dou minha vida e torno a tomá-la. E os anjos no céu, que não sentem dor de dente nem morrem, estavam contemplando tudo isso. Finalmente, quando Jesus ressuscita e sobe para os céus, senta no seu trono de glória, não teve nenhum anjo lá exaltadinho, empinadinho. Todos eles se prostram diante do Senhor, reconhecendo que com a sua morte na cruz do Calvário, Ele redimiu e aperfeiçoou até o próprio céu. Palavra também de Hebreus. Ou aqui, a obra da salvação pela igreja é conhecida pelas potestades e principados nos céus. E por outro lado também, não vou deixar de dizer, toda a multidão dos demônios, dos que se rebelaram e foram para a banda do norte, eles também
estão colocando o olho em tudo aquilo e vendo que a sua sentença não tarda, mas certamente virá da sua condenação no lago de fogo e enxofre. Eles também sabem e viram o poder de Deus para se deixar matar e voltar à vida, redimindo-nos e para depois, em justiça, condená-los à destruição final. Mais um pouco à frente, ainda no capítulo 3, verso 14, por causa disto, disse-lhe a Paulo, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a segunda oração de Paulo em meio a essas revelações todas. Mas observem, mais uma vez, ele põe-se de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda que sejais corroborados ou confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que Paulo pede? Saúde? Posse de emprego? Facilidade na vida financeira? Não. Está olhando só para cima. Não vê nada embaixo. Ele vê somente um Pai que é Pai de todos, nos céus e na terra, para que os que estão sendo atingidos pelo Evangelho sejam confirmados com poder no seu homem interior. Mais uma vez destaco que a igreja não é formada só de israelitas que creem em Jesus sinceramente e gentios que se converteram pela fé em Jesus, mas também os céus. Um israelita como Abraão e Isaque ou Nicodemos vai dirigir-se a Deus Todo-Poderoso como Pai. Um gentio como Naamã, canceroso, mas agora curado, limpo, vai dirigir-se ao Todo-Poderoso como Pai. Então, com isso, os nomes citados antes são irmãos de Naamã, um gentio, e outros mais, israelitas. Mas lá também vai estar muitos de nós que vamos chamar a Deus como Pai. Somos da mesma família, somos irmãos. Mas também vamos ter quem? Miguel, Gabriel e outros anjos mais que vão dirigir-se a Deus como Pai. Ele é Pai da família que está nos céus e na terra. Isso que nós precisamos entender. Somos irmãos entre nós, somos irmãos com os israelitas que se convertem a Cristo Jesus e somos irmãos dos anjos fiéis a Deus. É uma só família. Continuando, capítulo 3, verso 17, Paulo orava, não esqueçamos que estamos no meio da palavra de oração de Paulo. Ele orava para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não há limite naquilo que Deus pode conceder àqueles que estão em Cristo Jesus. Este é um efeito da redenção, o mistério da salvação agora revelado. Por isso que Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo e todas as coisas, mas por quê? A abertura que há em Cristo Jesus, vontade de Deus, mistério de Deus agora revelado. Ainda capítulo 3, versos 20 e 21, Paulo, na sua oração, conclui dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo,
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui é o final da oração de Paulo. Observe 3 capítulos, falando de uma forma gloriosa da redenção que há em Cristo, do mistério da salvação, mas 2 interrupções há no meio deste enlevo de Paulo, quando ele, vendo como que tudo aquilo de grandioso em Cristo, ele ora para que a igreja também tenha aquele entendimento que ele tinha, aquele conhecimento desta glória toda que estava em Cristo Jesus. Continuando o nosso estudo, ainda nessa carta de Paulo aos Efésios, entrando nos capítulos seguintes, 4, 5 e 6, a segunda parte temos o título Instruções Práticas para a Vida Cristã. Agora sim, consequência da obra de Deus em nós por Cristo Jesus, vem as práticas da vida cristã. E Paulo começa a falar, e vamos ter alguns subtópicos. O primeiro deles, a unidade e a diversidade no corpo de Cristo. Aqui temos 2 aspectos que Paulo salienta: unidade e diversidade. Todo o corpo tem uma diversidade de membros, conforme em Coríntios você também tratou, uma diversidade de membros tem cada corpo, são diferentes entre si, mas trabalham com um objetivo comum. Assim, capítulo 4, verso 1, Paulo insiste, exorta e roga pelos Efésios para que andem como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quanta riqueza em poucas palavras. Observe, pela grandiosidade das coisas que há em Deus, alguém pode ser tendente a se exaltar. Mas cuidado, o caminho da exaltação leva à ruína. Tem que vigiar nisso. Com toda a grandeza que nos está reservada, devemos permanecer humildes, mansos, longânimos, suportando uns aos outros. Recentemente eu citei algo isto, a observação que os israelitas eram muito orgulhosos, porque tinha razão mesmo. Naquilo que era falado da parte de Deus, promessa para eles, eles estavam inchados, só que não aprendiam a humildade. Eles tinham que se tornar humildes, sabendo que a grandiosidade do que estava reservado e prometido para eles não era deles mesmos, era por concessão através da bondade de Deus. Promessa de Deus aos pais, uma palavra que a gente ouve muito nas palavras dos profetas: não é por vós mesmos que eu faço isso, não é por vós mesmos, mas em vez de se humilhar, serem mansos, longânimos, suportando uns aos outros em amor, se destruíam. Tribos se levantando contra outras tribos, se destruindo. Um horror. Não aprenderam de um Deus tão poderoso, tão excelente, e ao mesmo tempo tão perto daquele que é humilde e que aborrece o orgulhoso. Mas nesta expressão, Paulo diz: guarda a unidade do Espírito,
pelo vínculo da paz. Paz, paz. O que nós não estamos encontrando outros no meio evangélico, que estão uns aos outros se aborrecendo, se separando, se dividindo, se criticando. Não é assim que Deus falou e que Paulo aqui ensina também. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí fala da unidade. Observe, um só corpo. Não existem dois corpos. Um só Espírito, não existem dois. Uma só esperança de ir para um céu, né? Dois céus. Não temos duas salvações. Salvação A para o céu A e salvação B para o céu B. Quem não suporta o outro, vê bem onde é que está o A para não ir para lá. Fica no B, que é o seu. Não existe isso. É uma unidade. Continua a palavra. Um só Senhor. Se há um só Senhor, todos são servos. Deve trabalhar no mesmo sentido, para o bem da mesma obra, do mesmo patrão. Uma só fé, crer numa mesma coisa. Um só batismo, está revestido de um mesmo Espírito, ou está envolvido, batismo envolvido, em um só nome ou num só Espírito. Um só Deus, um só Deus, e que é Pai de todos. Não é Pai só de mim mesmo, é Pai de todos. E muitos consideram Deus como o Pai dele, ele é o privilegiado, Filho único. Não, não. Nós somos irmãos de uma multidão incontável. Nós somos a maior família que existe. Agora é bonito. É um Deus que é sobre todos. Deus é como um revestimento, uma cobertura de bênção, de graça, proteção sobre todos. Não tem acepção não. O que mais? É sobre todos e por todos. Deus não é contra, Deus é a favor. E finalmente, Ele não está distante não. Está tão perto, mas tão perto, que está em nós. Se abrirmos a porta do nosso coração. Se Ele não está dentro ainda, uma coisa é certa, Ele está à porta, como o Fábio diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Este é um mistério também. A situação de um Deus tão grande como cantam as crianças, tão grande, mas também cabe dentro do nosso ser. Mistérios. Que ainda que estamos tendo revelações, ainda continuam sendo muitas vezes incompreensíveis para a nossa mente, ainda na faculdade humana. Continuando, capítulo 4, verso 7, diz Paulo, falando da unidade e diversidade do corpo de Cristo: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não somos todos iguais, há uma repartição segundo a medida do dom de Cristo. O que ele falou lá em Coríntios: há um mesmo Espírito, sim, que dá dons, mas os dons são diferentes, distribuídos pelo Espírito de Deus, conforme Ele quer, cada coisa em alguém para um determinado objetivo. Pelo que diz, Paulo fala, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Voltando um pouquinho, quero salientar, levou cativo o cativeiro. Muitos falam que são libertos. Podemos ser libertos de algumas coisas. A obra em Cristo Jesus é a libertação mesmo, a libertação do pecado, libertação das trevas, libertação da morte, libertação do diabo, libertação do eu e outras libertações mais. Mas entretanto, somos cativos, somos servos, somos escravos. Isso que nós precisamos entender, o que muitos não entendem. Aqui está escrito, ele levou cativo, ou seja, preso a ele o que estava em cativeiro das trevas, do mal, do engano e da morte. Por isso que Paulo constantemente fala, Paulo, o preso do Senhor. Em todo sentido está certo, ele é preso do Senhor. Às vezes debaixo, vamos dizer assim, de uma situação
de masmorra, em grades, ou na vontade do Senhor, não fazia o que queria, estava detido, retido, preso. Mas, se somos escravos, servos, estamos no cativeiro, temos tarefas, dons, capacidades para realizarmos essas tarefas. Observemos isto, cada um recebe dons para trabalhar para Cristo, porque somos servos dele. Ele nos tem cativos a ele. Agora, o aspecto que é o fato dele subiu, senão que também antes tinha descido, porque de fato Jesus mostrando também uma obediência, uma servidão ao Pai, desceu às partes mais baixas da terra. Qual a parte mais baixa que possa existir na terra? Alguém vai dizer metros, quilômetros em subsolo. Não, não é isso. É no sentido daquilo que é mais baixo, mais miserável, mais longe de Deus. Nada mais do que a sepultura, não pelo local em si, mas pelo que ela significa: morte, trevas, afastamento, inexistência. Então Jesus foi ao máximo abaixo, morte. E depois ele também desta morte levantou. Na ressurreição subiu acima de todos os céus. Até agora sabemos de 3 só. Se lá no céu existem outros mais, a gente vai saber quando chegar lá. Mas o terceiro está difícil nós compreendermos, então vamos ficar por aqui mesmo. E tudo isso para cumprir todas as coisas no plano, na previsão, no projeto de Deus. Continuando ainda a palavra da unidade e diversidade no próprio corpo, que é um, diz: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. A repartição de dons e tarefas, missões. Qual o objetivo disso? Diz o verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa diferenciação, diversidade no corpo é para que haja aperfeiçoamento, para edificação do corpo. Isso é tratado longamente, mais detalhadamente, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, depois 13, depois 14. E diz Paulo ainda, que isso é feito por Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o alvo de Deus. Já temos chegado a isso? Estamos a poucos metros de distância, ou quilômetros, ou milhares de quilômetros. Então entender que, entretanto, o acesso a esta perfeição em Cristo Jesus, ou à medida de Cristo Jesus, é nos aberto. O que falta? Se formos ler, o que nos falta? Se formos ler Hebreus, ali diz: porque vos fizeste negligentes. Aí ponto, pontinhos. Capítulo 5, passando para o capítulo 6 de Hebreus. Ainda no capítulo 4, verso 14, essa diferenciação de dons, essa diversidade no corpo, com objetivo de crescimento, de edificação, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então não é para nós sermos mais meninos. Toda a obra da redenção nos conduz a uma situação de compreendermos uma unidade que há em todos nós como corpo de Cristo, unidade com diversidade, mas isso é para crescimento e tudo isso é para, na verdade, cada um, aqui destaco em particular, cada um
Observe aqui, numa justa operação de cada parte, se cada membro da igreja fizer aquilo que tem que fazer, segundo aquilo que Deus o capacitou e o tem chamado, haverá aperfeiçoamento. Mas se o profeta não profetizar, se aquele que fala em línguas não falar, se aquele que interpreta a língua não interpretar, aquele que discerne o Espírito não manifestar isto, como haverá a edificação do corpo de Cristo? Então, cada um tem que fazer a sua parte, para que haja um crescimento dos outros, e ele mesmo possa também crescer. Esta é a operação de Deus em nós, um corpo que é uma unidade, mas com diversidade de capacidades, de realizações, compromissos ou tarefas ou missões. Até aqui temos estudado esta parte, o capítulo 4, sabendo que a condução vai nos dar a sequência do capítulo 4, verso 17 em diante, que é, em função disto, do mistério da salvação operado em Cristo Jesus, temos práticas próprias para a vida cristã dentro de uma nova maneira de viver. Uma nova vida, também uma nova maneira de viver. Vamos estar vendo isso na sequência, no capítulo 4, verso 17. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.